4-3. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN, vale muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira quente, mas quente em São José dos Campos. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/CBNVale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o Grilo Falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca. Daqui a pouco vamos falar de vôlei, porque a equipe do Farmaconde Vôlei São José está demais, venceu mais uma, 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. A gente vai destacar este assunto já aqui dentro do Parada. Daqui a pouco também tem o repórter Bruno Moreira, ele vem em dose dupla para falar do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Ontem teve uma cena espetacular, ontem em Vasco e Cruzeiro, todo mundo achando que o jogo terminou 2-1 e na verdade o jogo tava 1-1 e quebrou todas as transmissões que estavam fazendo via tubão, né, que é a transmissão via TV, quebrou todo mundo ontem. Que fase, acontece. Futebol feminino, vamos destacar também as meninas do São José que vão até Rio Preto enfrentar a equipe do Realidade Jovem, jogo em que o São José precisa da vitória, hein, para somar mais pontinhos no Campeonato Paulista, sexta rodada do Paulistão. E o técnico interino da equipe do São José, o Paulo César, o popular Paulinho Macaco, ele fala da sua expectativa para a partida de amanhã, 3 da tarde, lá em Rio Preto. E não será no estádio Anísio Haddad. Teremos também a presença dele, o melhor de todos, o repórter Valtencir Vicente, atualizando as informações dos clubes da nossa região e, claro, participando do quadro Pergunte ao Valtencir. Hoje mais 2 perguntas para saciar a curiosidade do nosso ouvinte, que quer saber aquilo que ele quiser do nosso querido Valtencir Vicente. Aliás, você tem dúvidas? Você quer saber algo sobre o nosso querido Valtencir Vicente? Algo da história do esporte? Algo sobre o São José? Pergunte ao Valtencir. Mande a sua pergunta para a produção do Parada dos Esportes, para a usina de ideias Chaga Júnior e Celso Gomes, pelo zap 991588224, 991588224. Você vai mandar em áudio, obviamente, a sua pergunta, fala o seu nome, de onde você está falando e chapuleta a pergunta. Mas não faz pergunta longa, seja objetivo na pergunta, no máximo 30 segundos de pergunta. Pergunta com mais de 30 segundos a gente já corta. Se der, a gente corta ela e coloca no ar, mas se não der, a gente já corta de uma vez. Não vai fazer pergunta áudio de 2 minutos que parece o Vieira falando no áudio lá, ninguém aguenta. Manda pergunta de 30 segundos no máximo, com o seu nome e também de onde você está falando, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim
Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, Brasil está no mundo inteiro, vai dominar o mundo a Milclean. Milclean, paixão por cuidar. Abraço, Otávio. Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é da Usina de Ideias, Usina 1, Chaga Júnior, Usina 2, Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central ele, Ed Show Ramiro. Foi se alimentar esse final de semana em Taubaté, pizza de 3 quilos, lanche de 2,5 kg, aquela jarra de suco de 5 litros, aquele litrão do Pratos, vem 4 litros daquele lá, uma festa. Direção, só pra ele. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4:09 em São José, para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje. Vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda segunda-feira é dele, o nosso querido Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Grilo Falante. Chega mais, Fonseca. Boa tarde, Fonseca. Muito boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes. Mas que coisa esse nosso futebol, hein? Será que teremos algumas semanas sem nenhum mimimi, quer por parte de dirigentes ou jogadores descontentes com atitudes tomadas contra clubes e atletas? A cada semana acontece o choro de um. Na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, o árbitro do jogo, com auxílio do VAR, anulou o gol do Cruzeiro contra o Operário no final da partida. Os cruzeirenses, que são ameaçados ainda de rebaixamento, reclamaram, mas depois ficou provado que o árbitro estava certo. Em muitos lances, o VAR ajuda e foi criado para isso. Em outros, causa uma tremenda confusão. Será que o ex-presidente da CBD, hoje CBF, e também foi presidente da FIFA, o João Avelange, estava certo anos atrás, quando disse que a dúvida contribuía e muito para a discussão do futebol pelo mundo todo, baseado na decisão da Copa do Mundo de 1966, vencido pela Inglaterra, com um gol que a bola bateu no travessão, foi para a grama, e o juiz, um húngaro, anotou o gol e até hoje é motivo de discussão? Entrou ou não entrou? Realmente a dúvida persiste ainda, e com este gol a Inglaterra acabou conquistando a Copa do Mundo de 1966. O que a gente vê hoje pela televisão é que ninguém quer perder ou aceitar as decisões dos árbitros. Cercam o juiz quando ele se encaminha para o monitor de TV para ver o lance ou quando retorna com a decisão. Mas na Europa isso é muito difícil a gente ver. Agora o mimimi acontecerá com o Flamengo, que teve seu grande artilheiro, o Gabigol, suspenso por 2 partidas, por ter batido palmas e chamado o futebol brasileiro de várzea. Não vou entrar no mérito se ele está certo ou não. Certamente estava com a cabeça quente no momento que ocorreu o tal fato, mas que ele precisa moderar suas atitudes dentro e fora de campo, isso é verdade. Acho que ele é um dos que não pode reclamar do futebol brasileiro. Foi revelado pelo Santos, depois vendido para a Internacional de Milão, lá na Itália. Na bota, ou a Itália como queiram, não fez muito sucesso, ou quase nenhum. Passou pelo futebol de Portugal e também ficou devendo. Voltou ao Santos e voltou a apresentar um bom futebol. Foi vendido ao Flamengo e agora provou ser um grande artilheiro. Daí pergunto, se o futebol brasileiro é uma várzea, como ele diz, por que não apareceu tanto na Itália e em Portugal, já que teoricamente o futebol por lá é de primeiro mundo? Para finalizar,
A semana passada comentei que o Atlético de Mogi estava sem vencer uma única partida em 45 jogos. Pela matéria publicada no Globo Esporte, o time não tem nem preparador físico fixo. São 4 profissionais que se revezam no trabalho de dar condição física aos atletas. Nessa situação, entendo que o Gabigol pode dizer que o futebol brasileiro deixa muito a desejar. Ontem a equipe disputou o chamado Clássico da Cidade contra a União de Mogi. Daqui a pouco o Walter Encir vai nos contar qual foi o placar e se o Atlético conseguiu sair da invencibilidade de 42 jogos sem vitória, pois na quarta-feira perdeu mais uma para o Mantiqueira por 4-2 e agora está matematicamente fora da próxima fase da Bezinha. Que coisa, hein, amigos? Por hoje é isso. Um abraço, Vieira, e a todos que acompanham o Parada dos Esportes. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Fonseca, grande Fonseca, força Fonseca, que beleza, grande Fonseca, o esposo de Dona Isolina. Grande Fonseca, toda segunda-feira desfila o seu conhecimento e dá a sua opinião aqui dentro do Parada dos Esportes. O homem internacional, o homem que viaja para Portugal. 4h14, que tem a ver também o assunto, né? 4h14, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Brasileirão da Série A, Brasileirão da Série B, tem futebol feminino também, se der tempo eu já adianto o assunto aqui, depois o Walter Encir vem e chapuleta as informações mais atualizadas e claro, falar do vôlei, o vôlei masculino do São José, a Farmaconde São José Vôlei é só alegria, 100% de aproveitamento, 4 vitórias, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, caiu mais um invicto por culpa do São José, caiu o Guarulhos, já eu conto pra você, 4h14, rápido intervalo, já voltamos. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean.
CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, aqui pela CBN Vale 750, 4 e 18, sempre falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro nosso querido Renato. Deixa eu voltar aqui com informações. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Primeiro não, hoje é só com ele, o Bruno Moreira. Ele vem trazendo informações do Brasileirão Série A para você em destaque aqui no Parada 4 e 18. O Grêmio está a 1 ponto de deixar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor venceu o Flamengo por 1-0 no Maracanã na noite deste domingo, pela 21ª rodada. O gol de Borja encerrou um jejum de 10 partidas do time gaúcho diante dos cariocas. O atacante colombiano ainda perdeu um pênalti no fim da partida. Na chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, o Grêmio tinha apenas 2 pontos. Agora são 22. Então o mérito não é meu também, sim, pela vontade, pela dedicação, mas é dos atletas que entenderam que nós tínhamos que tomar algumas atitudes, mudar algumas características, fazer algumas coisas. E eu posso te dizer assim, se hoje a gente tivesse empatado e nós tivéssemos 20 pontos ou tivéssemos 21, eu estaria muito feliz, porque é dentro daquele organograma que eu tinha de pontos para o primeiro turno. Na Neoquímica Arena, Corinthians e América Mineiro empataram por 1-1 na reestreia de William pelo time alvinegro. Marlon abriu o placar para o Coelho e Giuliano deixou tudo igual. Também na capital paulista, no Morumbi, o São Paulo respirou aliviado com a vitória sobre o Atlético Goianiense por 2-1, com gols de Rigoni e Luciano. Matheus Barbosa diminuiu para o Dragão. O resultado alivia a ressaca da eliminação na Copa do Brasil para o técnico Hernan Crespo. O São Paulo voltou a jogar bem, voltou a ter o prazer de jogar um bom futebol. O São Paulo voltou a jogar bem, voltou a ter o prazer de jogar um bom futebol. Acredito que fizemos um grande primeiro tempo, ótimo. No segundo tempo, tivemos a possibilidade de aumentar o placar. A vontade de ganhar esse jogo fez com que talvez complicássemos um pouco a vida com o 2-1, mas se eu falar exclusivamente do jogo, o São Paulo mereceu ganhar. São Paulo mereceu ganhar. Ainda neste domingo, o Internacional fez 1-0 em cima do Fortaleza, no Beira-Rio, com gol de Edenilson já nos acréscimos do segundo tempo. A rodada termina nesta segunda-feira, com Cuiabá e Fluminense, às 8 da noite, na Arena Pantanal. O G4 do Brasileirão tem Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Os 4 últimos são Grêmio, América Mineiro, Sport e Chapecoense. Com informações da Série A do Campeonato Brasileiro, Bruno Moreira. Valeu, Bruno Moreira. E no Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro tá sobrando, né? O Atlético Mineiro tem 45 pontos com 20 jogos até aqui. O segundo é o Palmeiras, com 38 pontos em 20 jogos. Terceiro é o Flamengo, 34 pontos, mas tem 18 jogos, tem 2 a menos. E mesmo que a hora que se equiparar ao líder Atlético Mineiro, chegar a 40, o que mostra a força do Atlético Mineiro com 45 pontos. Tá sobrando demais o Atlético Mineiro. O Fortaleza tem 33 pontos na 4ª posição, só que tem um jogo a mais em relação ao líder Atlético, tem 21 jogos. Pode ser ultrapassado pelo Bragantino, que hoje tem os mesmos 33, porém tem 20 jogos em relação ao Fortaleza. Aí na sequência vem aí Corinthians em sexto, que já empatou 2 em casa, poderia estar melhor colocado e poderia estar com 34 pontos na competição, se deixasse escapar aí os 2 empates dentro de casa, e em que pese também o Corinthians tem 21 pontos. Depois vem Internacional de Porto Alegre 29, Fluminense 28, Atlético Paranaense 27, Cuiabá 27, pode subir a 30 porque tem jogo hoje. Mesma situação do Fluminense, que tem 28 e tem um jogo hoje para fazer contra o Cuiabá e pode ir a 31.
Cadê o Cuiabá aqui? Atlético Goianiense vem na 11ª posição. O São Paulo afastou-se um pouquinho da zona de rebaixamento. Hoje é o 12º com 25. 13º Ceará, 25. 14º Santos. Santos, em que fase? 15º Bahia, 23. 16º o Juventude. Como disse o nosso querido Bruno Moreira, na zona da degola. O Grêmio, 17º, abre a zona da degola com 22 pontos. O América Mineiro com 22 pontos é o 18º. 19º o Sport, que acabou perdendo para o líder Atlético por 3-0, 17 pontos apenas. E a Chapecoense, difícil, hein? 10 pontos apenas já com 21 jogos. A Chape, tudo caminha para voltar à Série B, tá certo? 4h23. Agora os destaques de novo com o Bruno Moreira. Ele chega trazendo agora as informações da Série B do Campeonato Brasileiro. Chega mais de novo, nosso querido Bruno Moreira. Em um duelo com 8 títulos da elite do futebol nacional, 4 de cada lado, Vasco e Cruzeiro ficaram no empate também em campo. 1-1 em São Januário neste domingo, na largada da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nenê abriu o placar e fez seu primeiro gol no retorno ao Vasco. Já nos acréscimos do segundo tempo, Ramon marcou para a Raposa e deixou tudo igual. Logo depois de o time carioca ter um gol anulado. O ponto fora de casa foi destacado pelo auxiliar técnico do Cruzeiro, Juliano Belletti. Eu acho que a gente entendeu que o Vasco é um bom time de toque de bola. Nos sacrificamos muito na marcação. Você pode ver o Giovani e o Thiago, principalmente, os dois se esforçando muito para ajudar defensivamente. Ainda assim, criando outra jogada ofensiva, num contra-ataque ou numa bola bem trabalhada. É diferente o segundo tempo, porque normalmente o time que está ganhando, como aconteceu com o Vasco hoje, costuma recuar. É natural do futebol isso. Basta a gente ter que aproveitar isso, e foi o que fizemos mais uma vez. A 24ª rodada foi concluída no sábado. O Goiás venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. O CSA visitou o Londrina e fez 2-0. E o Botafogo se consolidou entre os 4 primeiros colocados com um triunfo sobre o Náutico por 3-1. A condição do time carioca é destacada pelo auxiliar técnico Luiz Fernando Flores. Cada vez a responsabilidade aumenta mais, né? Os resultados vão acontecendo, a gente continua se mantendo no G4, né? E os adversários vêm com tudo para cima do Botafogo para tentar vencer os jogos. Então a responsabilidade é maior, ainda falta muita coisa. Nosso principal objetivo é o acesso, né? A partir daí a gente vai pensar em alguma coisa diferente, né? E quem sabe, se Deus quiser, o título. Na sexta-feira, o clássico de Campinas entre Ponte Preta e Guarani ficou no 0-0. O Coritiba fez 1-0 no Vila Nova e o Confiança bateu o Sampaio Corrêa por 2-0. O G4 é formado por Coritiba, Goiás, Botafogo e CRB. Na zona de rebaixamento estão Vitória, Londrina, Confiança e Brasil de Pelotas. Com informações da Série B do Campeonato Brasileiro, Bruno Moreira. Obrigado, Bruno Moreira. Novamente, agora com informações da Série B, diferente da Série A. Diferente não, mas, digamos, um pouco mais equilibrado. O G4 aí da Série B mostra um maior equilíbrio. O Coritiba é o líder com 48 pontos em 24 jogos. Aliás, todas as equipes têm 24 jogos. Deixa eu ver aqui. Todas as equipes, exceto os que jogaram já antecipado, porque o jogo entre Vasco e Cruzeiro foi antecipado, né? O jogo da 25ª rodada, jogo único, portanto, só o Vasco e o Cruzeiro tem 25 jogos, o restante, todos 24. Mas os 4 primeiros têm 24 jogos e o Coritiba é o líder com 48, o Goiás é o segundo com 45, 3 apenas de diferença, muito parelho. O Botafogo vem na sequência com 44 em terceiro e o CRB com 41. Do quarto para o primeiro são 7 pontos de diferença, ou seja, não é muita coisa não, tá bem parelho. Depois vem na sequência o Guarani com 38, em quinto, em sexto Avaí 37, sétimo Sampaio Corrêa com 35, oitavo o Náutico 35, olha como tá o equilíbrio aqui nessa meiuca também. Na nona posição Vasco 34, em décimo Operário do Paraná 34, 11º Remo 33, 12º CSA 32, olha só como tá nivelado. 13º Cruzeiro 31, Brusque 28, Ponte Preta 26, Vila Nova 26. Aí na zona da degola
também um pouquinho mais de equilíbrio, só 8 pontos, só não, né? Relativamente 8 pontos é meio complicado para quem tá na zona de rebaixamento, né? Principalmente pro Brasil de Pelotas, que é o Lanterna, que tem 16, depois o Confiança é o vice-lanterna com 17, aí o Londrina, 18º, tem 21 e o Vitória tem 24 pontos. 2 pontos apenas separam o Vila Nova, que é o 16º, último time antes da zona de rebaixamento, para o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Tá equilibrado aí, vai ter briga, bastante briga aí por posições, pelo rebaixamento e também pelo acesso e também pelo título da Série B, tá certo? Obrigado mais uma vez ao repórter Bruno Moreira, atualizando as informações do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Agora, o destaque é o vôlei, porque o vôlei de São José, Farmaconde Vôlei São José, recebeu a equipe do Guarulhos e venceu por 3-1 naquele duelo dos invictos do Campeonato Paulista de Vôlei. Foi na última sexta-feira no ginásio do Cocta, lá no CTA, e as parciais foram as seguintes: 25-23, 23-25, 25-21 e 25-20. Veja que o São José vai muito bem na competição e fazendo placares que mostram que o time está bem dentro de quadra, né? Com a vitória, o São José mantém o 100% de aproveitamento, agora com 4 jogos e 4 vitórias. Com o resultado, o São José iguala o Guarulhos com 12 pontos, mas permanece na terceira posição, ficando atrás do time guarulhense por apenas por conta dos sets Pro, 13-12 para a equipe do Guarulhos. O líder é o Campinas, que soma 13 pontos. Entretanto, as duas equipes, Guarulhos e Campinas, têm um jogo a mais que o São José, 5-4. Farmaconde Vôlei São José volta à quadra novamente no ginásio do Cocta, já na próxima quarta-feira contra o Suzano às 18 horas. O Guarulhos volta a jogar na sexta-feira, dia 24, contra o Campinas, também às 18 horas, também em casa, tá certo? Informações do vôlei você conferiu aqui dentro do Parada dos Esportes. Já começou lá, Edson Romero? Já começou, a gente pega pelo rabo lá, né? Então deixa eu passar aqui a classificação rapidinho, porque o Campinas é o líder com 13 pontos, em segundo o Guarulhos com 12, como eu falei, mas por causa dos sets Pro, 13-12 em relação ao São José, ele fica em segundo, e o São José em terceiro com os mesmos 12 pontos. Lembrando que o Campinas e o Guarulhos tem um jogo a mais em relação ao São José. Quando se equipararem os jogos, o São José pode aí assumir a liderança do Campeonato Paulista. Em quarto, o Suzano. Suzano vem com 4 jogos e 11 pontos em 4 jogos. Aí depois vem o SESI, 6 pontos em 5 jogos. Aí depois time que só perdeu: o Atibaia, o Vôlei Futuro de Araçatuba e também o Iacanga. Essas equipes, o Atibaia, o Araçatuba, 4 jogos, 4 derrotas, todas elas por 3-0 ou 3-1, e também o Iacanga com 5 jogos, 5 derrotas, todas elas por 3-0 ou 3-1, porque se fosse perdesse por 3-2, pelo menos ganharia 1 ponto. Como eles não têm ponto nenhum, as vitórias certamente foram por 3-0 ou 3-1. Mas o que interessa pra gente é o São José. 4 jogos, 4 vitórias, espetacular campanha do São José. E agora, quem sabe, para bater o único invicto, que é a equipe do Campinas, é na última rodada do Campeonato Paulista, tá certo? 4h31. Agora sim, a gente vai pro intervalo comercial, mas antes tem o repórter CBN em destaque aqui dentro da CBN Vale. E na sequência tem o Valtencir, o melhor de todos, atualizando as informações dos clubes da nossa região. Vamos falar de futebol feminino, tem a palavra do Paulinho Macaco, o Paulo César, técnico da equipe do São José Futebol Feminino, técnico interino, e claro, tem o quadro Pergunte ao Valtencir, mais 2 perguntas bacanas para você curtir e ouvir as respostas do nosso querido Valtencir Vicente. É rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021. O premier britânico Boris Johnson questionou o presidente Jair Bolsonaro se ele já se vacinou contra a Covid-19 e Bolsonaro respondeu que ainda não se vacinou. A conversa aconteceu durante uma reunião bilateral em Nova York, onde os dois participarão da Assembleia Geral da ONU. Boris Johnson estimulou que Bolsonaro receba a vacina AstraZeneca, que foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e é produzida no Brasil.
A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, retire um vídeo com imagens do cantor Chico Buarque, que foi publicado nas redes sociais do governador. Em caso de descumprimento, será aplicada a multa de R$5.000 por dia. Segundo a decisão, o post faz publicidade indevida com a imagem do cantor. O desmatamento na Amazônia no mês de agosto foi o maior para o mês nos últimos 10 anos. Segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, mais de 1.600 quilômetros quadrados de floresta foram desmatados no mês. A área é 7% maior que o total desmatado em agosto do ano passado e equivale a 5 vezes o tamanho da cidade de Belo Horizonte. Um ex-gerente de um hotel em Ruanda, na África, foi condenado a 25 anos de prisão por formar e financiar um grupo terrorista. Paul Rusensabagina abrigou mais de 1.200 pessoas no hotel que administrava durante o genocídio de Ruanda em 1994. A história dele ficou famosa no filme Hotel Ruanda. O governo dos Estados Unidos criticou a decisão e afirmou que o governo local infringiu garantias legais durante o processo. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853.
Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h39, pula reloginho, 4h40 em São José dos Campos. E antes de chamar ele o melhor de todos, deixa eu falar de Padaria Flor de Pês. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Deu choque aí, Edson Ramiro? 2 unidades em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato. Edson Ramiro tomou um choque, mas tá tudo bem, graças a Deus. Agora, o momento mais esperado deste programa, o momento em que ele falará sobre o esporte da nossa região e falará com propriedade, porque ele se chama Valtencir Vicente, vírgula, o melhor de todos. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço a você, aos amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale. Vai semana, volta semana, o tapete vermelho cada vez mais felpudo, viu, Vieira Júnior? Sempre, Valtencir Vicente, sempre, porque se você estivesse ontem em São Januário, você não deixaria passar que o jogo estava empatado e não que o Vasco estava vencendo, Valtencir Vicente. Olha, Vieira, eu acredito que aconteceu o seguinte, o repórter estava lá, né, na arquibancada e ele precisava descer para entrevistar os jogadores ao final da partida, aquelas 2 entrevistas regulamentares e tal. Quando o Vasco fez o segundo gol, já quase nos acréscimos, ele deve ter pensado, bom, acabou o jogo, né, já vou descer. E no que ele desceu, ele ficou sem a visão do campo e não viu que o árbitro, depois da comemoração do gol, alertado pelo VAR, foi ali sinalizando que havia um toque de mão na bola, tal, o gol anulado, isso e aquilo. Então acredito que deva ter acontecido isso com o repórter, porque realmente ficou chato, ficou realmente um negócio pesado, viu, Vieira? Ninguém ouve como é que chama? A loteria esportiva Tupi lá, ninguém ouve, aí danou-se, né, Valtencir? E é o tipo de negócio, né, Vieira? Esse negócio de tubão, de transmitir jogo pelo estúdio, dá nisso, né? Eu me lembro que já faz um certo tempo, uma rádio foi transmitir um jogo do Santos pela Conmebol da Argentina, acho que Santos e Rosário Central, e a imagem saiu do ar.
E os caras ficaram 12 minutos lá, só faltou chamar a mãe de alguém para apresentar a receita de panqueca francesa, viu, Vieira? Valtecer, uma vez eu fiz um tubão, eu e o Marcos Valério, a gente tava lá na rádio do Lano Brito, era São Paulo e Palmeiras, 2010 esse jogo. Tava indo pra reta final do jogo e aí saiu um pênalti pro Palmeiras. O Palmeiras tava... O São Paulo tava ganhando o jogo, saiu um pênalti pro Palmeiras. Na hora que saiu o pênalti, a televisão saiu fora do ar. O Marcos Valério começou a divagar sobre o assunto e tudo mais. Rapidamente ele pegou um rádio e começou a ouvir, ou uma rádio que estava em loco transmitindo. Aí ele transmitia o que o cara da rádio falava. E aí ele narrou o pênalti, o Rogério Ceni pegou o pênalti, acho que foi o Everton que bateu o pênalti no canto direito e tudo mais, e a televisão não voltava, e ele narrando com base no que estava dizendo o locutor da outra rádio. E aí daqui a pouco voltou a imagem já no finalzinho, e a gente foi ver o replay, o Marcos Valério narrou igualzinho que foi, ele seguiu fielmente a rádio que ele estava ouvindo. Acontece quem faz o tubão, né, Valtecer? Não, e ele foi realmente inteligente e fez o que deve ser feito, ó. Para te contar o seguinte, teve uma final de Campeonato Brasileiro e proibiram os repórteres das rádios do interior de frequentar o saguão, que já estava ali carregado. E a gente precisava ir ao saguão para pegar as escalações, que eram colocadas no papel ali na porta do vestiário, né? O que eu fiz? Eu peguei um radinho, sintonizei numa rádio de São Paulo e quando o colega da rádio de São Paulo passou a escalação, eu apresentei também a escalação aqui no meu trabalho. Então, quando não tem cão, caça com gato. E quando o gato sobe no telhado, se vire, né, Vieira? Tem que dar um jeito, né? E a regra é clara nesse ponto. Repórter não pode virar o rosto, não pode tirar os olhos do jogo, senão, principalmente quando os colegas estão no estúdio, não estão no estádio. Não tem como, o repórter é para ficar ligado o tempo inteiro. Por isso que eu não gosto nem quando alguém vem conversar alguma coisa comigo durante o jogo, viu, Vieira? É verdade, porque você pode perder um detalhe ali e aí já era. Mas volta esse 4h44, já o tempo urge. Quais as informações dos clubes da nossa região, Valtecer? Lembrando que tem o futebol feminino aqui em destaque, tem o Paulinho Macaco para falar aqui, Vavi. O Paulinho Macaco, que é o Paulo César, ex-goleiro do São José, da época do Leão, dos anos de 87, 88, era o terceiro goleiro, mais jovem, novinho, o segundo era o Pedro Paulo e o primeiro era o Rafael Camarota. Depois, como goleiro, foi destaque do 15 de Caraguatatuba nos anos 90, quando o 15 de Caraguá conseguiu alguns acessos até chegar à segunda divisão. Só não disputou o campeonato da segunda divisão porque não conseguiu completar a capacidade do estádio. E também porque houve uma má vontade lá para colocar um outro time no lugar. Mas aí no São José, no futebol feminino, treinador de goleiros, assistente técnico. E olha, Vieira, não digo nada para você não. Se ele conseguir fazer um bom trabalho, ele vai ficar como técnico para a próxima temporada também, viu, Vieira? Também tô achando, viu, Valtense? Porque ele conhece, tá no projeto, foi campeão do mundo com o São José, viajou aí com o São José para tudo quanto é lugar, conhece no futebol feminino, tá inserido, conhece como é o São José, viveu os tempos áureos e agora tá nesse momento mais difícil. Não sei não, se ele realmente fizer um bom trabalho, vai ficando e aquele interino que vai dando certo e não sei não, acho que pode ficar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvi-lo. A gente mal ouve, é difícil a gente ouvir o Paulinho Macaco, ele não gosta muito de dar entrevista, que ele é tímido e tudo mais, mas ele tem um conhecimento no futebol feminino e ele começa falando sobre o que ele espera pro jogo de amanhã contra a equipe do Realidade Jovem. Diz aí, Paulinho. Nós esperamos que a nossa equipe desenvolva um bom futebol, né? Que a gente está preparando nesses 10 dias que a gente veio montando já, planejando esse jogo contra a Realidade Jovem. E a preparação em cima da parte física, parte tática e técnica foi aprimorada para essas partidas que vem tanto a Realidade Jovem e os próprios jogos, né? Decorrente à partida. Mas para a Realidade Jovem a gente está indo muito forte, muito confiante, com um time com bastante objetivo, com posse de bola, com aproximação, com transições, né? E aproveitar ao máximo para a gente tentar fazer um jogo equilibrado como a gente fez contra a Pinda. E o Paulinho também comentou que não deve mudar o estilo de jogo do time em relação ao que vinha sendo feito pelo técnico Nedilson de Oliveira. Não vamos ter uma mudança, só vamos fazer um posicionamento dentro das características das atletas que vão para esse jogo.
a gente trabalhava no 4-2-3-1, a gente vai marcar no 4-4-2 e jogar no 4-3-3. E variando para 3-5-2, dependendo muito do que o adversário vai nos propor de posicionamento dentro de campo. Vamos iniciar marcando no 4-4-2 e com posse de bola no 4-3-3, com movimentação entre as 3 atacantes na linha de frente. O Valdecir, o Paulinho Macaco falou que não vai mudar o time, mas ele, só na explicação dele, ele colocou uns 3 esquemas táticos diferentes do Nedilson, pô. É o seguinte, cada técnico tem um jeito de ser, de pensar futebol, né, Vieira? Isso aí é inevitável, não há clones entre técnicos, né? Por mais que o treinador que assuma diga que vai manter a base, que vinha atuando, a forma de jogar, ele vai colocar alguma coisa que considera mais interessante. E essa questão mesmo de tática hoje em dia, o futebol está tão dinâmico que um time que joga ali enquadrado só numa forma de atuar, numa formatação tática, ele se compromete, porque tem horas que é a necessidade de jogar com uma linha de 3 zagueiros, outra hora você precisa de 3 atacantes. O futebol hoje em dia ele cobra essas coisas mesmo, viu, Vieira? Ah, com certeza, meu caro Valtencir Vicente. Valtencir, 4h48, hoje nós temos o Pergunte ao Valtencir. O que mais você tem para atualizar de informações dos clubes da nossa região, pra gente já emendar o Pergunte ao Valtencir? Bom, Vieira, só para destacar nesse jogo amanhã, em São José do Rio Preto, Realidade Jovem tem 4 pontos, o São José tem 3, ou seja, a oportunidade que o São José tem para fazer uma ultrapassagem, fica a expectativa de um bom rendimento, né? E o Edson Fonseca, no comentário dele, deixou um suspense no ar quanto ao resultado do jogo de ontem, lá o encontro dos 2 times de Mogi. No primeiro tempo, o Atlético Mogi segurou o 0-0, no segundo não. O União Mogi fez 5-0 e agora vem com tudo para cima do Mantiqueira quarta-feira. Se o Mantiqueira ganhar, terá uma grande chance de antecipar a classificação, porque o concorrente Ecos de Suzano vai jogar fora de casa contra o Mauá, que é melhor e ainda não está com a vaga garantida. Mas se o Mantiqueira se enroscar, aí ele vai passar aperto, porque na última rodada ele vai visitar o ZAC, União Suzano Atlético Clube, que é o time do técnico Ricardo Costa, já classificado, sobrando na classificação, viu, Vieira? Perfeito, meu caro Valtencir Vicente. Da Águia do Vale, alguma novidade, Valtencir? O pessoal sempre pergunta, mas, enfim, acho que não tem grandes novidades não, né? Não, tem só uma coisa diferente, né, que o Robertinho da Padaria disse que já está sondando alguns técnicos, porque as fases de classificação dos campeonatos brasileiros da Série C e D estão terminando, e nesse mundo aí há nomes que podem ser interessantes. Mas por enquanto nada definido. Ele, Robertinho da Padaria, gestor de futebol de São José, tem a intenção de contratar um técnico ainda em outubro para começar a montagem do time que jogará a Série A3 a partir de janeiro do ano que vem, Vieira. A Coruja ou a produtora já levantaram algum nome, Valtencir? Não, ainda não. A produtora diz ainda que muitas coisas vão acontecer antes disso, Vieira. Grande produtor. O produtor tá correndo atrás do caminhão de lixo, essas coisas ou não? Não. O negócio da produtora hoje é ficar de olho num gato que tá aparecendo por aqui, é meio estranho, diferente dos outros. Ah, tá. Já andou pegando no pé dele aí e acho que o gato sentiu a pegada, viu, Vieira? Não apareceu mais. Isso mesmo. A produtora, eu vou falar pra você, ela é tinhosa, diria o Milton Neves, mas ela vai atrás mesmo. Mas, Valtencir Vicente, mais alguma coisa pra gente ir para o Pergunte ao Valtencir? Bom, podemos ir então, depois a gente complementa, Vieira. Não, então complementa, fica à vontade, vamos lá. Vamos nessa Pergunte ao Valtencir então primeiro. Então tá bom, você que manda. Meu caro Valtencir Vicente, o nosso Edson Ramiro deu uma escapada, então nós vamos direto aqui pra pergunta do André Mascote, grande André Mascote. Esse faz falta o André Mascote fazendo aquelas evoluções lá no estádio Martins Pereira, ele entra no estádio, é uma alegria só o nosso querido André Mascote. Num calor desse ele perde uns 8 quilos dentro da fantasia lá, mas é uma beleza. Tá precisando também, tá meio gordinho, André? Que beleza. O André Mascote, ele faz uma pergunta, vamos lá, vamos saber o que ele pergunta pra você, Vavi. Olá, amigos do Parada dos Esportes, aqui é o André Mascote. Gostaria de parabenizar aí pelo quadro do Valtencir Vicente, a lenda do rádio joseense. Valtencir, a minha pergunta para você é: qual o melhor jogador do São José Esporte Clube de todos os tempos? Qual o gol mais bonito que você viu da Águia e qual o jogo mais importante para você? Um abraço a todos, valeu! Ô, grande André, um abraço também, e vai dando jeitinho aí já de montar uma nova roupa pro mascote da edição de 2021.
É muito difícil, né? Falar do melhor jogador do São José, mas olha, a partir de 76, que foi o ano no qual eu comecei a acompanhar o time, ainda como Esporte Clube São José, eu tenho a impressão que o jogador que mais foi decisivo para resultados que colocaram o São José em outro patamar foi o Luiz Henrique, goleiro. Não só naquele vice-campeonato de 89, quando ele assumiu o lugar deixado pelo Rafael Camarota, que sofreu uma contusão no meio da competição, e ele entrou e virou destaque do time, mas também no Brasileirão 90. O que o Luiz Henrique segurou foi algo realmente espetacular. Mas, claro, o Tio Marino é um grande ídolo e há outros jogadores importantes também. Mas como você pediu Luiz Henrique. Gol mais bonito, para mim, continua sendo aquele de bicicleta do Ricardo no jogo São José e União de Mogi das Cruzes, no segundo acesso de 1987, domingo chuvoso, União de Mogi com o time bem arrumadinho, 0-0, gramado encharcado pela chuva, e aí o Manó levantou uma bola em diagonal da ponta direita, o Ricardo acertou uma bicicleta no jeito certo, né? Até hoje eu vejo a rede balançando e a água que estava contida na rede caindo, né? Diante do impacto da bola. Um golaço que deixou o goleiro Altair estático. Não teve nem como tentar pular, porque quando ele viu que o Ricardo bateu na bola, ela já estava entrando. E em relação ao jogo mais importante, sem dúvida nenhuma, para a história do São José, foi aquele fantástico São José e Corinthians, semifinais do Brasileirão de 89. O São José havia perdido no Morumbi por 2-0, precisava ganhar no tempo normal e depois empatar na prorrogação porque possuía a melhor campanha. Ganhou de 1-0 no tempo normal, o gol do Tita, e na prorrogação ainda sobrou, fez 2-0, placar total 3-0, então, sem dúvida nenhuma, o jogo mais importante da história da Águia, esse de 89, São José e Corinthians. Ô, Valteci, você me surpreendeu, viu? Porque eu achei É claro que o Luiz Henrique é um baita goleiro, mas você me surpreendeu, não achei que você ia escolher o Luiz Henrique. E o jogo mais importante, eu achei que você ia falar o de 80. E você falou desse jogo que é realmente espetacular também. E você vê como é que gosto é gosto, né? Mas realmente me surpreendeu. E eu gostei do André, que ele foi rápido, ligeiro e rasteiro. Ele fez uma pergunta em 3, e fez 3 perguntas em uma, melhor dizendo. Foi bem demais o André, hein, Valtenci? Ah, bem. O André é do ramo também, viu, Vieira? Grande André, saudade do André Mascote. Agora, Valtencir Vicente, quem chega para perguntar é o Rogério Ciborgue, o homem aqui de São José, o homem vereador, é o homem do basquete, ele gosta do esporte, ele ouve o Parado, o pai dele trabalhou aqui conosco também, então o Rogério Ciborgue chega para perguntar para você, Vavi. Ê, Valtencir, que alegria, hein? Que bom. Ô, Valtencir, uma curiosidade aqui. Fala pra mim, que eu não vou falar pra ninguém, qual foi a sua maior emoção como repórter esportivo? Foi um jogo do São José? Foi algum jogo do Campeonato Brasileiro? Conta pra mim. E outra coisa, conta um causo, alguma coisa que você pode falar pra gente aí de algum jogo, alguma história engraçada aí que você presenciou ao vivo. Um abraço, Vavi, que Deus abençoe aí você e todos os amigos da CBN aí. Abraço do amigo Ciborgue. Ô, grande Rogério Ciborgue, prazer enorme ter você de novo aqui no rádio, conversar com você, me lembrar do seu pai, colega também de jogos, de reportagens de campo. É o seguinte, eu acredito que, assim, em termos de jogo, de movimentação, para a história do rádio, para a história do Valtencir profissional, para a história do São José, um dos momentos que eu mais me emocionei foi quando terminou o jogo em Alagoinhas, São José e Catuense, partida de volta do mata-mata das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série B, e o São José conquistou um acesso para o Brasileirão da Série A, o Brasileirão 90, um campeonato com 96 times, e lá em Alagoinhas, só eu e o Alberto Simões transmitindo para o rádio de São José dos Campos e a emissora local, a rádio emissora de Alagoinhas. Então, era uma época na qual não havia internet, não tinha televisão, as rádios da capital, de Salvador, não foram transmitir o jogo. Quem precisava acompanhar, quem queria acompanhar, dependeria do nosso trabalho. Eu me lembro que deu tudo certo, foi um jogo emocionante, o São José ganhou aqui por 1-0, tomou um gol lá no final do primeiro tempo, e quando estava apertado na metade do segundo tempo, fez um gol de contra-ataque, e como o gol fora de casa tinha peso como critério para desempate,
o São José poderia até tomar mais um gol, perder por 2-1, que subiria, seria um dos times promovidos ao Brasileirão 90. Então, pela importância do jogo, do campeonato, para a história do São José, para a história do rádio esportivo joseense, e porque eu já sabia que seria um momento raro, que demoraria para acontecer, tanto que até agora não aconteceu de novo. A gente não sabe nem quando o São José vai disputar de novo um brasileiro da Série B, e muito menos quando vai subir para a Série A. Então, nesse dia, eu confesso que quando eu fechei a transmissão, eu me senti profissionalmente realizado no rádio esportivo da cidade. Agora, caso assim, caso diferente, foi naquele jogo São José e São Paulo, final do retorno do Paulistão 81. O São José ganhou o primeiro jogo 1-0, perdeu por 3-2 no Morumbi. O São Paulo, campeão do segundo turno, melhor dizendo, decidiu o título com a Ponte Preta, campeã do primeiro turno, e foi campeã. Tinha na parada uma liminar, que queria suspender o jogo. Então o oficial de justiça chegou ali nos vestiários antigos do Martins Pereira e houve uma jogada da federação. O árbitro, do Cídio Vanderlei Bosquilha, para não receber a liminar e colocar o jogo para andar, ele entrou pelo outro lado, onde hoje tem os novos vestiários, tinha lá um espaço, um portão de manutenção, e o do Cídio entrou pelo outro lado. E eu e o Ângelo Ananias, hoje do jornalismo aqui da CBN Vale, nós, a dupla de repórteres da Rádio Piratininga, eu fiquei ali vendo os passos do oficial de justiça sendo enrolado, e o Ângelo Ananias foi correndo para recepcionar o do Cídio Vanderlei Bosquilha do outro lado. Foi muito engraçado, sim, porque sabíamos que alguma coisa seria armada e tivemos que trabalhar bem para poder pegar os dois lados, viu, Vieira? Muito bom, bela história. Essa eu não sabia não, viu, Valtenci? Essa é novidade para mim, bela história. Obrigado ao Rogério Ciborga, obrigado ao nosso querido André Mascote pelas perguntas. Legais as perguntas e melhor ainda as respostas. Valtencir Vicente, 4h59, seus destaques finais. Bom, para dizer que no Campeonato Paulista Sub-20 vem aí a 8ª e antepenúltima rodada da primeira fase. O São José, em uma situação difícil, terá que vencer o Palmeiras no CT2 do adversário em Guarulhos na quinta-feira para manter as chances de classificação e aí ganhar um clássico em casa contra o Taubaté e ver o que vai precisar na última rodada, fazendo uma visita ao Flamengo de Guarulhos. Ou seja, não será fácil não, mas quem está no jogo tem chances, né, Vieira? Com certeza, só se queima quem está na chuva, diria o Vicente Matheus. É mais ou menos isso. Meu caro Valtencir Vicente, mais alguma coisa ou podemos passar lá régua? Podemos fechar, Vieira. Ficarei de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. Grande abraço pra você. Amanhã você volta, Valtencir? Estaremos por aí, Vieira. Beleza, então. Grande abraço, Valtencir Vicente. Abraço pra produtora, pra Coruja. E amanhã tem muito mais Parada dos Esportes com a participação do Valtencir Vicente. Eu falei em nome de Padaria Flor de Pedro, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes de Milclean e Vinac Consórcios. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Amanhã eu tô de volta com muito mais parada, muito mais informação para você do esporte regional. Fique agora, repórter CBN, na sequência, o ponto final com ele, o alegre, divertido e sempre bem-humorado Rodrigo Bocardi e a Carolina Moran com o seu ponto final. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. CBN Vale do Paraíba.